meus amigos, então vamos dar continuidade à nossa disciplina de Prática Jurídica 3 e vamos então continuar falando sobre arbitragem. Veja que é uma matéria bastante extensa, bastante polêmica, temos muitos aspectos que já tratamos e vamos tratar ainda, então vamos avançar nessa matéria. E nós vimos então nas últimas aulas aí o que seria aí a composição daquela convenção de arbitragem. Nós vimos então que a convenção de arbitragem é composta pela cláusula compromissória, que é então aquela convenção, né, aquela cláusula em que as partes em um contrato se comprometem a submeter o seu litígio à arbitragem, e o compromisso arbitral, que é então aquela convenção, aquele acordo, né, em que as partes então de fato submetem o seu litígio à arbitragem. E na última aula nós vimos aí os elementos que tratam a respeito dessa submissão aí por meio do compromisso arbitral, ou seja, quais são as formalidades que devem ser cumpridas e os problemas aí atinentes que têm aí relação com essa questão do compromisso arbitral. Faltou falar sobre ele especificamente na nossa aula passada, sobre as questões da extinção do compromisso arbitral, e que elas estão dispostas lá no artigo 12. E o que seriam aí essas causas aí de extinção do compromisso arbitral? Seriam situações previstas na lei que o compromisso arbitral ele não vai produzir os seus devidos efeitos como esperado pelas partes. Por quê? Porque vai ocorrer uma circunstância alheia à vontade delas que impede que o compromisso seja de fato cumprido, tá? Então, vamos dar uma olhadinha lá no artigo 12 para ver quais são essas situações em que há extinção do compromisso arbitral. Olha aí na sua tela. Extingue-se o compromisso arbitral. 1. Excusando-se qualquer dos árbitros antes de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham declarado expressamente não aceitar substituto. Então veja, o árbitro que foi apontado aí, né, nomeado para ser o árbitro da arbitragem, ele não aceita a sua nomeação, né? E não existe também substituto previsto aí no compromisso arbitral, tampouco aí na cláusula compromissória, não tem aí aderência a qualquer outro procedimento e por isso mesmo, na ausência do árbitro, não tem como se desenvolver a arbitragem. E por isso então se extingue o compromisso arbitral. Segunda hipótese do inciso 2º, falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto a algum dos árbitros, desde que as partes declarem expressamente não aceitar substituto. Aqui é relativamente semelhante essa hipótese, só que ao invés do árbitro não aceitar a nomeação, né, ele vai aí na verdade ficar impossibilitado, por exemplo, uma questão de uma doença, alguma moléstia, ou até mesmo ocorrendo o falecimento dele, que o impede, obviamente, de dar o seu voto. E por isso, não tendo ainda mais substituto, então se extingue esse compromisso arbitral, tá bom? E finalmente, no inciso 3º, dizendo que tendo expirado o prazo a que se refere o artigo 11, inciso 3º, desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para a prolação e apresentação da sentença arbitral. O que está falando aqui? O que é esse prazo do artigo 11, inciso 3º? Só voltar um pouquinho aqui e ver que, então, o compromisso arbitral pode ter facultativamente, né, um prazo para a própria apresentação da sentença arbitral. Então, veja que as partes podem, no compromisso arbitral, estipularem já um prazo certo para a prolação da sentença arbitral, tá? E, não respeitado esse prazo pelo árbitro, as partes podem notificar o árbitro em si ou o presidente do tribunal arbitral para que, em 10 dias, seja proferida essa sentença arbitral.
Se não for proferida, então extingue-se aí o compromisso arbitral, tá bom? Então veja que nós temos aí 3 hipóteses previstas na lei de extinção desse compromisso, tá certo? Muito bem, gente. Daí vocês devem também estar pensando, professor, mas como que é um compromisso arbitral? Né? Qual que é o jeitão dele? Você já mostrou pra gente como que é uma cláusula compromissória. Já deu para ter uma ideia. Agora eu quero saber como é que é um compromisso. Muito bem. Peguei aqui um modelo que eu tinha aqui já de compromisso arbitral, de causa que eu já atuei, excluí os nomes aqui e tudo mais, para vocês terem uma noção. Olha aí na tela de vocês. Né? Peguei um modelo bem simples, tá? Bem singelo aqui para vocês. Eu tive, inclusive, que excluir aqui algumas informações que diziam respeito das próprias partes. Então, veja só. Parece até um grande contrato, que não deixa de ter natureza negocial, né? O compromisso, porque é uma convenção. Mas veja, fala lá então. Pelo presente instrumento particular, de um lado, o nome e a qualificação da parte, do outro, a outra parte, convencionam que submeterão à arbitragem, nos termos da lei tal, a solução definitiva de conflito decorrente do contrato tal, celebrado na data tal, daí o contrato está lá na cópia anexa, existente entre ambos de acordo com as seguintes condições. Daí lá, vai nomear o árbitro ou uma entidade arbitral, né? Com a sua devida qualificação, como Câmara Arbitral ou então árbitro responsável pela administração do procedimento arbitral. A arbitragem será conduzida de acordo com, se tiver o regulamento, né, próprio aí da entidade arbitral, ou então de acordo com as regras seguintes, por exemplo, se as partes quiserem já colocar as regras aí no compromisso arbitral, aceito pelas partes, vigente na data do pedido de instauração. Daí, o objeto da arbitragem é a solução definitiva do conflito surgido entre as partes decorrente do contrato nos seguintes termos. E daí você tem que descrever, dizer exatamente qual que é o problema que está ocorrendo. Então você fala lá certinho, olha, fulano não pagou, está inadimplente, não cumpriu a obrigação acessória tal, etc, etc. Daí fala que a sentença arbitral será proferida em tal cidade, né, em determinado local. E depois de colocado isso, que isso aqui tem só os requisitos básicos, né, você pode colocar também aqueles elementos do artigo 11, que são aí facultativos, e depois faz o fechamento. Coloca então data, né, do compromisso que ele está sendo assinado, a assinatura das partes, se for o caso de ter aí testemunhas, e faz o fechamento, tá bom? Então veja aí que é um modelo bastante simples aí, com assinaturas, testemunhas, tal, o basicão que a gente tem de elementos necessários para esse compromisso arbitral, tá bem? Muito bem. Lembrando vocês, logicamente, que é importante e é interessante colocar o máximo possível aí de elementos facultativos também, porque você já deixa bastante definido já como que vai ser o seu procedimento arbitral. Lógico, isso aí devendo você fazer uma boa avaliação na sua negociação, no seu contato com a parte contrária, se não vai aumentar aí os custos de transação, se não vai ter um aumento aí também da litigiosidade entre as partes, se tiver que definir muitas regras entre elas. Então, às vezes aí o nível de divergência entre as partes já está muito alto e qualquer outro debate, qualquer outra negociação pode inflamar ainda mais, né, esse conflito. Então daí se atém às regras básicas. Isso daí é muito mais do sentir, digamos assim, que você vai ter que ter no momento de negociação, aí de estabelecimento do procedimento arbitral por meio da convenção aí de arbitragem, tá bom? É o feeling que você tem que ter. Muito bem. Com isso, então, podemos passar para nosso próximo tema de arbitragem, que agora começamos a falar do procedimento arbitral em si. E veja que eu já falei para vocês aqui, inclusive agora com essa última fala minha,
que o procedimento arbitral ele é, em muito, decidido pelas próprias partes. Então, as etapas que devem ser aí realizadas, tudo mais, elas estão aí à mercê daquilo que as partes decidem, tendo aí algumas mínimas regras que são imperativas presentes na própria lei 9.307, que é a nossa lei de arbitragem. Então, veja que se em grande parte é estabelecido pelas próprias partes, assim, para aqueles que estão envolvidos em si com o litígio, né? A nossa lei 9.307, ela também traz algumas regras que as partes não podem afastar, né? E isso já fica bastante evidente com a leitura do artigo 21 caput e o artigo 21 parágrafo 2º. Olha aí na sua tela. Eu vou abrir aqui para vocês. Olha só. Artigo 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na Convenção de Arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, como nós já falamos disso, facultando-se ainda as partes delegar ao próprio árbitro ou ao tribunal arbitral regular o procedimento, tá? Então, veja que esse artigo 21 caput está falando, olha, as próprias partes definem, mas se elas quiserem, elas deixam para as regras já existentes no tribunal arbitral, ou ainda diz para o próprio árbitro ou para o tribunal arbitral criar um procedimento próprio para eles, tá? E veja, por que tem que ter aí obediência também à lei 9.307? Olha o parágrafo 2º. Serão sempre respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade, do árbitro e de seu livre convencimento. E aqui então nesse parágrafo 2º, veja que está mostrando então que ainda que as partes tenham uma liberdade de estabelecer esse procedimento, essa liberdade não pode ferir o contraditório, o tratamento equânime das partes, tampouco fazer com que o árbitro haja de maneira parcial e também ele tenha aí, desrespeite o seu próprio livre convencimento, né? Ele não pode ser aí induzido a dar preferência, né, a dar vantagens para uma das partes. Então, por isso que nós temos a combinação desses dois elementos aí para o funcionamento da nossa arbitragem, do procedimento arbitral, tá bom? Muito bem. Agora, vamos pensar, quando que se inicia o procedimento arbitral? Qual que é o ato que se dá início ao procedimento arbitral? Veja que a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, que formam aí a convenção de arbitragem, eles são aí os requisitos mínimos, né, essenciais para aí nós termos o começo de formulação de um procedimento para arbitragem. Mas a instituição da arbitragem em si, ela se dá a partir da aceitação da nomeação pelo árbitro. Então veja, enquanto estou falando de cláusula compromissória e compromisso arbitral, eu estou falando de todos aqueles atos preparatórios, digamos assim, para a arbitragem, definindo o procedimento, definindo a participação, como virá o seu desenvolvimento. Agora, no momento em que o árbitro aceita a sua nomeação, aí então se considera instituída a arbitragem, como se ela então estivesse dada início, tá? E se forem vários árbitros? Daí então se dá início, né, se considera instituída a arbitragem a partir do momento em que todos os árbitros aí aceitarem a sua nomeação, tá bom? Essa regrinha está lá no artigo 19 da Lei 9.307. Olha só, considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários. Tá bom? Muito bem, muito bem. Só que aí, a gente pode ter um problema, né?
E se então o árbitro não aceitar? Ele não aceita a nomeação. Veja que nós já estudamos isso, nessa aula mesmo. Se ele não aceitar, chama-se o substituto. Se não houver substituto, então há a extinção do compromisso arbitral, conforme o artigo 12 que a gente acabou de estudar. Então veja, se tem substituto, chama o substituto para ver se ele aceita ser árbitro. Se não tiver substituto, ou até mesmo o substituto também não aceitar, então há a extinção desse compromisso arbitral. Tá bom? Muito bem, gente. Daí, vamos pensar o seguinte. Voltando lá para o artigo 19, o seu parágrafo 1º. Olha aí na sua tela. Ele fala o seguinte, que instituída a arbitragem, entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que há necessidade de explicitar a questão disposta na convenção de arbitragem, será elaborado, juntamente com as partes, adendo firmado por todos, que passará a fazer parte integrante da convenção de arbitragem. O que é isso? Vamos pensar o seguinte, que lá no compromisso arbitral, no momento em que foi delimitado o conflito, ele não foi bem delimitado, né? Então veja, a questão em si foi mal redigida, faltou elementos, esqueceram de colocar outros. Veja, não ficou aí bem feito o compromisso arbitral. Nesse caso, a autorização pelo artigo 19, parágrafo 1º, que as partes junto aí do árbitro, né, ou então do tribunal arbitral, elas poderão elaborar um adendo à convenção de arbitragem, fazendo constar como se fosse parte dela, explicando, explicitando, adicionando informações para que haja o devido transcorrer do procedimento arbitral. Então, pensa como se fosse um adendo a um contrato. O que é um adendo ao contrato? Quando você adiciona alguma cláusula, modifica alguma cláusula, extingue alguma cláusula contratual. Aqui é a mesma situação, digamos assim, se formos pensar numa forma de analogia, né? Você vai pegar, então, um adendo a essa convenção de arbitragem, vai explicitar melhor a questão, adicionar os elementos, e ela vai fazer parte, agora será parte integrante da sua convenção de arbitragem. Tá bom? Legal, gente. Daí, o que mais? Vamos para agora o artigo 19, parágrafo 2º, né? Que é uma regrinha simples também. Olha só. Diz o seguinte, que a instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo a data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Então, o que esse parágrafo 2º está querendo dizer para você? Que no momento em que o árbitro é nomeado, ou seja, ele aceita então a sua nomeação, há a interrupção da prescrição. E o que significa interrupção da prescrição? Interromper a prescrição, como vocês já devem ter estudado lá em Direito Civil 2, é o caso em que, no momento que ocorre a hipótese de interrupção, passa-se a contar, aí com o fim da hipótese aí de interrupção, passa a contar o prazo desde o início, né? Então, lembrando, suspensão da prescrição continua a contar da onde parou e na interrupção volta a contar do início. E veja, aqui então a retroatividade, a data do requerimento de sua instauração. Então, veja só, a gente tem a convenção de arbitragem feita pelas partes e que daí é encaminhada ao árbitro ou então ao tribunal arbitral. No momento que é entregue para ele, veja que até então
prazos prescricionais, aí que podem se aplicar ao caso, estão correndo. Daí, se há a instituição da arbitragem, né, se ela é instituída, nesse momento há a interrupção da prescrição. Volta a contar do zero. Voltando na verdade aí até a contar do zero, ela começa a correr de novo no fim aí do procedimento arbitral, se for o caso, se for necessário. Veja, mas esse momento da instituição da arbitragem pela nomeação do árbitro, ele vai fazer de maneira aí, vamos dizer, virtual, com que há uma retroatividade da interrupção no momento da instauração. Ou seja, no momento, do requerimento de instauração. Então imagine o seguinte, que eu fiz uma convenção de arbitragem e faço o requerimento de instauração de arbitragem. Até o momento de nomeação, até a data de nomeação, prescreveu o meu direito. É instituído a arbitragem. Está prescrito? Não está. Por quê? Porque vai haver a interrupção da prescrição na instituição e a retroatividade à data do requerimento da instauração. Então, se prescreveu entre a data do requerimento e a instituição de arbitragem, né, se fosse ver aí num aspecto somente cronológico, não estaria prescrito, porque houve a retroatividade da interrupção da prescrição para a data de requerimento da instauração, tá bom? Muito bem. E veja que o parágrafo 2º, ele dá até, no finalzinho, uma regrinha a mais aí, para deixar explícita a situação seguinte, que haverá essa interrupção da prescrição, né, e a retroatividade à data de requerimento, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição, tá bom? Ainda que por ausência da jurisdição. Muito bem, muito bem. Com isso, então, podemos passar para o nosso próximo tema aqui dentro de procedimento arbitral, que é aquele que está agora previsto lá no artigo 21 da Lei 9.307, né? Que já vimos aí o seu caput e já vimos o seu parágrafo 2º. Mas veja, precisamos aí então falar do parágrafo 1º, do parágrafo 3º e do seu parágrafo 4º. Vamos olhar aí o parágrafo 1º. Vai falar o seguinte, que não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral disciplinar. Nada de diferente daquilo que já conversamos. Daí, parágrafo 3º. Vai falar que as partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada sempre a faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. Então, aqui a ideia é que as partes podem nomear um advogado. E a nomeação do seu advogado aí pode ser feita de maneira livre, né? Ou seja, na faculdade das partes poderem escolher quem será o seu advogado, não podendo ser imposto aí pelo tribunal arbitral ou então pelo compromisso arbitral um advogado X ou Y. Tem que ser aí então uma faculdade de escolher quem será o seu assistente ou o seu representante, tá bom? E agora, no parágrafo 4º, nós vamos ter aí uma disciplina que se aproxima muito da ideia que permeia não só esses meios extrajudiciais de solução de conflitos, como também a própria finalidade, agora a própria ideia que está aí permeando também o processo civil e o Código de Processo Civil. Que é o seguinte, olha só o parágrafo 4º, que diz que competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes, aplicando-se no que couber o artigo 28 desta lei.
Então veja que, mesmo dentro de um procedimento arbitral, ainda assim deve ser buscada a conciliação das partes. E veja, conforme o artigo 28, que é mencionado aí nesse dispositivo, nesse parágrafo 4º, né? Mesmo que as partes cheguem a um acordo, conciliem durante o procedimento arbitral, ou seja, posteriormente a esse momento inicial aí de conciliação, ainda assim será possível fazer valer esse acordo, tá? E que então pode, fazendo uma regra geral, pode ser feita aí uma conciliação a qualquer momento no procedimento arbitral, tá? E esse acordo, né, essa conciliação, ficará constada em uma sentença arbitral, tá? Então a própria sentença arbitral disporá que as partes chegaram a um acordo, conciliaram e se conciliaram nos seguintes termos. E dispõe lá os termos então para a solução desse litígio, tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos então agora verificar o artigo 22. E o 22 vai falar aqui da questão das provas em si. Quais provas podem ser aí produzidas no procedimento arbitral. Olha só. Poderá o árbitro ou tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização das perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício. Então veja, o artigo 22 aí permite então a produção das provas aí e, sobretudo, algumas aí nomeadas, né, ditas aí expressamente, como depoimento das partes, ouvir as testemunhas, realização de perícias, e veja que temos uma regra aqui aberta, porque fala outras provas que julgar necessárias, né? Então veja que o árbitro, aí, o tribunal arbitral, pode ter aí a produção de provas bastante ampla, até de certa forma semelhante ao que acontece com o magistrado. E veja, podendo ser aí por meio de requerimento das partes ou de ofício. E por que podendo ser aí também de ofício, né? Podendo aí o árbitro então buscar as provas também. Porque aí envolve a ideia do livre convencimento, né? E que aí é um livre convencimento que está atrelado, né, tem mais, vamos dizer assim, restrição quando a arbitragem é de direito, porque então deve respeitar sobretudo aí quando falamos de respeito às regras de processo civil, e menos quando fala de equidade, porque daí o árbitro ou tribunal vai julgar conforme aquilo que ele considere justo naquele caso concreto, né? Então, veja que nós temos aí esse livre convencimento aí relativamente motivado, né? Principalmente quando falamos aí no caso da equidade. Mais forte no caso da arbitragem de direito, tá? Muito bem. Daí, gente, vamos olhar aí o parágrafo 1º do artigo 22. Parágrafo 1º diz o seguinte: que o depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, dia e hora previamente comunicados por escrito e reduzido a termo, assinado pelo depoente ou a seu rogo e pelos árbitros, tá? Então, primeira parte, né, que aí então depoimento tem que ser tomado numa data aí agendada, né? Então veja que por escrito deve estar agendado aí esse depoimento das partes, das testemunhas. Então você precisa ter esse agendamento prévio. E o depoimento, tanto das partes quanto das testemunhas, tem que ser aí reduzido a termo, ou seja, colocado por escrito e assinado por aquele que depôs, né, e pelos próprios árbitros, tá bom? Então aí são requisitos legais para o depoimento das partes e da própria
testemunha. Agora, pensando no depoimento das partes, nós temos uma regra específica no parágrafo 2º, que está dizendo aqui, ó, em caso de desatendimento sem justa causa da convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou tribunal levará em consideração o comportamento da parte faltosa ao proferir sua sentença. Então, vamos entender primeiro esse primeiro caso aí do parágrafo 2º. A parte que vai então depor, né? Então, depoimento da própria parte, que ela desatende aí o chamado, né? A requisição dela para prestar esse depoimento, e não tem justa causa para tanto, então, por exemplo, não é por uma causa de doença, de uma impossibilidade aí alheia à sua vontade, né, uma força aí maior que possa ter impedido de ela depor, nesse caso aí de então ser sem justa causa, o tribunal arbitral, o árbitro, vai então não considerar aí o que a parte diz exatamente, até porque ela não depôs, mas vai considerar o comportamento dessa parte faltosa, né, para proferir a sentença. Ou seja, vai verificar então aquilo que que fica claro conforme os autos aí do procedimento arbitral, conforme ela consegue verificar das informações trazidas, para verificar o comportamento, para levar em consideração isso no momento de proferir a sentença arbitral. Agora, a consequência é diversa no caso da testemunha. Olha só aí na sua tela. Parágrafo 2º. Se a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer à autoridade judiciária que conduza a testemunha remitente, comprovando a existência da convenção de arbitragem. Então, olha só, no caso da testemunha, pode o árbitro ou presidente do tribunal arbitral, se considerarem imprescindível o depoimento da testemunha, propor uma ação própria para que o magistrado requisite, né, leve coercitivamente, né, por meio de condução coercitiva, a testemunha para depor no procedimento arbitral. E por que o árbitro não pode fazer isso diretamente? Porque o árbitro não tem força estatal. Ele não pode aí comandar, né, a polícia judiciária. Ele não pode fazer essa condução coercitiva. Não lhe foi dado esse poder estatal completo como tem aí o magistrado. Por isso, então, o árbitro precisa requisitar aí, precisa requerer, melhor dizendo, a autoridade judiciária, a um juiz que requisite e conduza coercitivamente essa testemunha aí faltosa, ou até com a expressão da própria lei, essa testemunha renitente. Tá bom? Muito bem. Revelia se aplica ao procedimento arbitral? Prejudica a sentença arbitral? Não. Olha o parágrafo 3º do artigo 22, que diz que a revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. Então, qualquer que seja a parte, independentemente, tá? Se ela aí for revel, então se ela não comparecer aí no procedimento arbitral, então se ela, por exemplo, não apresentar sua defesa em um momento oportuno, né, não se manifestar, essa revelia não impede que haja sentença arbitral. Tá bom? E, finalmente, parágrafo 5º. Se, durante o procedimento arbitral, um árbitro vier a ser substituído, fica a critério do substituto repetir as provas já produzidas. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, que foram produzidas várias provas no meio do procedimento arbitral, eis que ocorre algum fato, ocorre alguma circunstância, que o árbitro que produziu essas provas tem que ser afastado do procedimento arbitral.
Digamos que teve aí, por exemplo, um falecimento, um adoecimento dele que não pôde retornar aí para apreciação da causa. Entra o substituto no seu local, no seu lugar. Esse substituto, verificando o procedimento todo, as provas que já foram produzidas, ele pode pedir a repetição dessas provas. E por quê? Porque por vezes aquele termo do depoimento da testemunha, o termo aí, por exemplo, do depoimento da parte, não fica claro para ele exatamente do que se trata, de algum detalhe, alguma então informação que para ele pode ser imprescindível para a apreciação da causa. Então ele tem esse de ter aí a possibilidade de repetir as provas que já foram produzidas. Isso se ele ver alguma necessidade. Se não, ele aproveita as provas que já foram produzidas e mantém aí as próximas etapas do procedimento arbitral. Tá bom? Pessoal, sobre procedimento arbitral, aí era o que eu queria falar com vocês hoje. Na próxima aula, então, nós começaremos a falar aí de tutelas cautelares e de urgência dentro do procedimento arbitral, né, da arbitragem, melhor dizendo, e falaremos também de carta arbitral, tá bom? Muito obrigado aí a todos e até a nossa próxima aula.